Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ano é 1984. Os governos militares se encerrariam. Chegava ao fim, então, praticamente o último governo militar, o governo do presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Em 1984, essa foto retrata este ano em que lideranças políticas praticamente desertavam, abandonavam o presidente João Batista Figueiredo e criavam então a Frente Liberal em apoiamento ao candidato, à candidatura de Tancredo de Almeida Neves, o candidato que seria eleito então pelo Colégio Eleitoral de 1985. Estamos aqui então para conversar sobre essa foto, sabermos de bastidores desse momento político com o jornalista pernambucano Magno Martins. Magno Martins é o autor de um importante livro, biografia do ex-presidente, ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, figura que está também retratada nesta fotografia. Marcos Maciel está ladeado por Tancredo de Almeida Neves, José Sarney, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, atrás dele de óculos, Hélio Beltrão, à esquerda, Aureliano Chaves e na ponta da foto, então, Gilberto Mestrinho. Magno Martins, seja bem-vindo. Conte-nos dessa foto, conte-nos dos bastidores dessa foto, como se deu esse momento, então, dessa frente liberal, dessa frente de apoiamento a Tancredo Neves. Olá, Santana. Primeiro, agradecer aqui pelo seu espaço e uma honra estar aqui, nesta sua tribuna, e falando de um momento tão histórico, né? Eu acabei de escrever a biografia de Marco Maciel e essa foto, inclusive, ele consta no meu livro, O Estilo Marco Maciel. Isso foi um momento em que Marco Maciel liderou um movimento de dissidência do PDS e criou a Frente Liberal em apoio à candidatura de Tancredo Neves. Ele trouxe os principais líderes do centro e da direita mesmo, se alinhando a um candidato que era carimbado como de esquerda, de uma cunha ideológica que ele não compartilhava. Mas em nome do Brasil, ele deixou as indiferenças de lado, construiu essa frente para levar o país ao processo da redemocratização, né? Porque nós vínhamos num sistema ditatorial e essa frente aí, ela praticamente confirmou a manutenção, a volta da democracia no Brasil, porque permitiu a eleição de Tancredo Neves. Essa foto aí, ela é após, então, a não aprovação das eleições diretas, né? A emenda Dante de Oliveira, ela não foi acatada pelo Congresso. Ela foi rejeitada em abril de 84 e, em seguida, os partidos que tinham preocupação com o país, para o país voltar, que seria o processo mais claro, a campanha das diretas, voltar a escolher o presidente pelo voto direto, mas aí o colégio eleitoral foi o caminho que permitiu isso aí. Porque essa frente aí, liberal, ela garantiu Tancredo Neves, como eu disse, e mais do que isso, sepultou uma candidatura que era a continuidade do regime militar, que era o Paulo Maluf. Esse teria sido, então, o motivo. A candidatura de Paulo Maluf leva a essa dissidência. Martins, eu posso observar que faltam ainda outras lideranças que me parecem também apoiar. Jorge Bornhausen. Jorge Bornhausen, o catarinense. José Agripino Maia, né? Está faltando aí também
Hugo Napoleão, do Piauí. Então, as principais lideranças de direita no país, em cada núcleo do Estado, essa frente liberal, Marco Maciel trouxe um apoio para ampliar isso. Inclusive, Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, a ACM, que foi um dos últimos a chegar, mas o último mesmo foi Aureliano Chaves. Porque, Santana, Aureliano Chaves, ele era um pavão, né? Ele era muito vaidoso, e ele queria que Tancredo Neves pedisse o apoio dele formalmente, através de um bilhete, de uma carta. E o portador dessa negociação para Aureliano, que representava um colégio eleitoral importantíssimo no país, o segundo maior colégio eleitoral do país, que é Minas Gerais, viesse em apoio à candidatura de Tancredo, ele exigiu uma carta testemunhal de Tancredo pedindo a adesão dele ao movimento pela candidatura dele. Tem que se observar que ele seria talvez a expressão maior do enfraquecimento de governo Figueiredo, né? Porque ele era o vice-presidente de João Figueiredo. Pois é, mas ele foi traído por Figueiredo. Porque Figueiredo assumiu o compromisso de que o candidato seria Aureliano Chaves. E ele acabou apoiando Paulo Maluf. Seria Aureliano Chaves. Mas o que aconteceu? Eles foram traídos por Figueiredo e criaram a dissidência do PDS, criando a Frente Liberal. Que daí vai dar o partido da Frente Liberal, atual Democratas. E o PDS ficou só com Paulo Maluf, que naquela época era o verbo malufar, né? Maluf fazia aquela política da compra de votos no colégio eleitoral. Eu lembro muito, né, porque eu era repórter na época do Correio Brasiliense. E eu cobria muitos eventos do Paulo Maluf à noite, jantares de adesão. Aí o Zaba teve lá. Fulano de tal, malufou, Beltrano, não sei quantos malufaram no jantar. Era o jantar de adesão. Mas, felizmente, Marco Maciel deu uma grande contribuição para derrotar Paulo Maluf. E tem um fato interessante nisso aí, Santana, é que o Everardo Maciel, um antigo chefe da Receita Federal, não sei se você lembra dele. Sim, Everardo Maciel. Everardo Maciel. Primo que de é Marco primo Maciel. de Marco Maciel. Primo de Marco Maciel. Ele trabalhou nos bastidores com Cristóvão Buarque. Pernambucano também. Senador pelo Distrito Federal. E Fernando Lira. E governador daqui também. Foi. E Fernando Lira, que foi o grande artífice da candidatura de Tancredo. E Fernando Lira queria trazer o Marco Maciel para o apoio a Tancredo. Já no primeiro momento. No primeiro momento. E quando eles se reuniram, o Cristóvão, o Everardo e o Fernando Lira, para propor a Everardo Maciel a trazer Marco Maciel, e Everardo tinha uma influência muito grande junto a Marco Maciel, e quando o Everardo conseguiu fazer a cabeça do Marco Maciel, que trouxe a notícia que Marco Maciel ia entrar no processo da candidatura de Tancredo, Fernando Lira olha para Everardo Maciel e Cristóvão e diz: eu vou ligar para Tancredo Neves e dizer: Tancredo, prepare a beca da posse, que você é o presidente. Por que ele disse isso? Porque o Marco Maciel tem uma enorme capacidade de agregar, de articular. Ele, no governo de Sarney, ele foi o grande bombeiro do governo Sarney. Ele saiu do MEC, era ministro. Exerceu 2 ministérios, né? O MEC e a Casa Civil. Ele era do MEC e Sarney puxou ele para a Casa Civil para ele fazer a articulação política do governo. Porque aquele foi um governo muito complicado, muito tenso, tensionado. E ali precisava de uma pessoa como Marco Maciel, com a experiência política dele, para quebrar as tensões, né? E ele exerceu isso. E continuar exercendo no governo de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso disse que ninguém também apagou mais incêndios no governo dele do que Marco Maciel. E Marcos Maciel, como os outros também, ele trazia uma importância de um ex-presidente da Câmara, né? Um governador do estado de Pernambuco. Marco Maciel ocupou os cargos mais importantes que um político sonha no país. Ele foi deputado estadual por Pernambuco, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, senador da República, ministro da Casa Civil, ministro da Educação e vice-presidente da República e governador de Pernambuco.
e presidente da República interinamente por 86 vezes. Engraçado que diziam que ele era filhote da ditadura, porque ele foi governador biônico em Pernambuco. Indicado por Ernesto Geisel. Mas quando ele foi ministro da Educação, quem tirou a UNE da clandestinidade? Marco Maciel. 2 comunistas históricos eram amicíssimos de Marco Maciel. Dom Helder Câmara, quando ele era governador de Pernambuco, e o Oscar Niemeyer, que convidou o Marco Maciel para ser presidente da Fundação Oscar Niemeyer. E Marco Maciel perguntou: por que você está me convidando? Porque eu confio em você cegamente e sei que vai dar certo. Marco Maciel foi líder estudantil, né? Ele se diz que tira a UNE da clandestinidade e, no entanto, como líder estudantil em Pernambuco, ele teve um desentendimento passageiro com a UNE, com as lideranças da UNE. Porque ele foi candidato à presidência de um movimento contrário à UNE, né? Era o UBE Pernambuco, uma coisa assim. Que era dissidência, que era uma oposição à UNE, né? Era um movimento mais de centro-direita, porque sempre foi o segmento dele, né? De centro-direita, mas ele era, acima de tudo, um democrata. Certo. Magno. Daí Marco Maciel, ele então vai para o Ministério da Educação no governo Sarney. Ele era indicado por Tancredo para o Ministério da Educação, inicia então no governo Sarney, com o falecimento, não posse do Tancredo Neves, ele assume o Ministério da Educação e depois vai para a Casa Civil, diz você. Daí quem também vai a ministério? Dessas figuras Aureliano que aparecem... Chaves foi ministro de Minas e Energia. Foi ministro de Minas e Energia também. Aureliano Chaves. E Hélio Beltrão foi o ministro da desburocratização. De Figueiredo. De Figueiredo, né? De Figueiredo, ele foi ministro de Figueiredo. Foi de Figueiredo, foi. Quer dizer, é isso mesmo. Essa estrutura eu posso chamar do Centrão? Era o Centrão de então? Porque da sustentação, que dá envergadura de governo o Centrão, para o presidente? A terminologia Centrão, ela remete a muita negociação, a muita barganha. E aí não era esse tipo de jogo, entende? Aí não era esse tipo de jogo. Você vê, por exemplo, Marco Maciel, ele nunca fez essa política do toma lá da cá. Marco Maciel não usava verba de gabinete, não usava cartão corporativo. Uma esposa não andava em carro oficial. Os filhos, nunca empregou um filho, todos os filhos são concursados. Ele levava a vida como um sacerdócio. Aliás, no depoimento que a viúva Ana Maria prestou para o livro, ela dizia: o Marco, ela chamava ele de Marco Antônio. O Marco Antônio, se não fosse político, seria padre, porque ele era extremamente católico, daqueles de não perder uma missa aos domingos. Eu estava numa campanha em Pernambuco, na cidade de Gravatá, cidade que fica próxima a Recife, e ele negociou, o assessor dele, pediu para o assessor dele negociar com o padre para antecipar a missa de 18 para as 5, porque ele teria que pegar um voo para Brasília. Mas não foi possível, porque a tradição do município, a missa era às 6, né? Mas ele acabou pagando uma taxa extra para fazer uma missa às 5 horas da tarde, porque ele não podia deixar de ter uma missa aos domingos. Marco Maciel, daí ele termina o governo Sarney em 1990, ele se reelege senador, ele chega a ser líder do governo Fernando Collor. Depois, em 94, então, ele se elege vice-presidente de Fernando Henrique Cardoso por 2 vezes, e depois ele volta ao Senado, né? De 2003 a 2011. Tenta mais uma reeleição. A derrota dele foi em 2010. Em 2011 completa o mandato, início do ano de 2011, e não consegue a reeleição em 2010. Magno Martins, seu resumo, se você dissesse, olha, um legado que deixa Marco Maciel, que é o personagem principal dessa foto, em que ele está ladeado por grandes lideranças do Brasil da década de 80, qual seria o principal legado de Marco Maciel? Servir ao país sem se servir dos cargos. Era um homem que não tinha.
nenhum tipo de desvio ético e moral. Era um homem muito honrado. Nunca se envolveu em nenhum tipo de escândalo. Absolutamente nada. Foi um diferenciado. Daí o livro chamava O Estilo Marco Maciel, porque era diferente. Era um político completamente diferente desses outros. Entende? Agora, um detalhe, Santana, é que o Marco Maciel era o vice dos sonhos de Tancredo Neves. Mas, por um impedimento partidário, acabou sendo José Sarney. Mas o Tancredo queria o Marco Maciel. Aliás, o Tancredo teve uma relação tão grande com o Marco Maciel que ele só vivia na casa do Marco Maciel. Porque Tancredo não falava ao telefone. Então ele sempre chegava. Era uma característica do Tancredo Neves. Chegava de manhã lá na casa do Marco Maciel e passava reuniões inteiras lá e tal e tudo. E ele elogiava o Marco Maciel. Ele ficou impressionado. Ele conhecia o Marco Maciel, mas não sabia assim dessa capacidade enorme que ele tinha como articulador político, né? Marco Maciel articulou a candidatura de Tancredo Neves. Quem fez Tancredo Neves presidente foi Marco Maciel. Porque se não fosse o centro-direita que viesse para Tancredo não teria sido presidente. Boas observações. Magno Martins, queria agradecer a sua presença no A História da Foto e agradecer a você que nos acompanhou, esperando então para uma próxima oportunidade. Magno Martins, lembrando então, é autor da biografia do ex-vice-presidente, ex-vice-presidente da República, presidente da Câmara, senador da República, líder de governo, ministro de Estado, governador de Estado. Agradeço a sua companhia, agradeço a você, Magno Martins, até uma próxima oportunidade.